O Lula está vivendo em outro mundo, ele não está preocupado com o INSS, pelo que parece, o Carlos Lupe continua no cargo dele, ele já percebeu que o tempo de retrovisor dele é muito maior do que o tempo de para-brisa, então ele está se preocupando pouco e também está confiando e acreditando nos amigos do Olimpo, que ninguém consegue nem tocar. Mas enquanto isso, nos Estados Unidos, a gente vê uma revolução acontecendo. Uma juíza foi presa porque ele estava impedindo os imigrantes de ser preso. Como assim, Floriano? Basicamente como audiência de custódia aqui no Brasil, sabe? Que o cara passa 10 vezes e as 10 vezes ele é liberado para poder roubar o seu celular novamente. É isso que estava acontecendo. E também tivemos um novo escândalo que está sendo denunciado, sabe por quem? Pela Globo. E aí levanta uma dúvida. Será que o Pix não caiu? O que está acontecendo com a Globo que resolveu falar a verdade? Logo essa emissora que nem sempre fala. E também temos outra notícia da Rede Globo reforçando a estratégia da prisão do Collor. Como assim, Floriano? A prisão do Collor não foi apenas uma prisão contra um bandido, porque a gente sabe que o Brasil, o bandido fica solto, corrupto, é até importado de outros países. Aqui é o paraíso da corrupção. Se olhar para o presidente, você consegue identificar isso bem rápido. E eles agora estão denunciando e estão pontuando que, pô, estranho essa questão do Collor, o que está acontecendo, por que prenderam ele? Porque no maior escândalo de corrupção petista, um não petista vai ser o único que vai estar preso. E a defesa está tentando achar alguns artifícios para ele ter prisão domiciliar, mas provavelmente não vai acontecer porque a grande estratégia é utilizar isso para prender o Bolsonaro, e você vai entender isso melhor. Dito isso, antes de começar a passar por todos esses pontos extremamente relevantes, se inscreva no canal, ativa o sininho e curta esse vídeo. Isso tudo vai ajudar muito a gente a informar mais brasileiros e salvar o país em 2026. Eu tenho um alto grau de confiança que o jogo vai mudar completamente em 2026. E vamos começar aqui já mostrando a relevância desse trabalho que eu e outras pessoas aqui do YouTube, Instagram fazem. Governo suspende premiação após críticas à cartilha sobre como esconder drogas da polícia. Opa, vamos entender o tamanho dessa loucura? O tamanho dessa alienação desse governo? O tamanho da desconexão com a população? Eles iam dar um prêmio para um cara que fez uma cartilha de como esconder droga da polícia. Quem que passou? Quem que são essas pessoas? Mas eu vou te contar quem são essas pessoas. As pessoas que estão julgando isso são uma galera que caiu lá por cabide de emprego. Uma galera alienada que faz o que? Manipulação de voto, tenta conquistar voto durante essas eleições. E aí ganha a gratidão e também como um funcionário eles querem manter esse funcionário perto porque a cada 4 anos ele precisa desse serviço dessa galera. E dessa forma acontecem essas bizarrices, que no mundo desses caras é normal. Ah não, essa cartilha foi muito útil, eu não fui pego pela polícia, logo ela precisa de uma premiação. Só que a maior parte da população não tem e não vê nenhum tipo de utilidade, porque a maior parte da população não porta drogas. E essa galera não gosta tanto. Ou seja, isso aqui é bizarro, completamente bizarro, bizarro, bizarro. E deveria ser uma coisa irrelevante, mas é relevante. Dito isso, indo pelo caminho de Lula está completamente perdido, a gente está tendo um caos no Brasil, um roubo de 6,3 bilhões, e o Lula vai aí com 20 amigos para Roma. Presta atenção. Pessoas, a comitiva do presidente Lula desembarcou nesta sexta-feira em Roma, na Itália, onde o grupo acompanhará o funeral do Papa Francisco. O pontífice será sepultado neste sábado na Basílica de Santa Maria Maior, na capital italiana. Entre as autoridades que viajaram junto com o petista estão os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Hugo Mota, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também integra a comitiva. A Janja não perde uma viagem, né? Mas essa galera tá indo só pelo rolê e tá esquecendo o Brasil, né? Tem crise de anistia, tem crise de INSS e a galera sempre lançou pra Roma. Não, vamos lá na Roma, vamos lá, Rominha, ida e volta. Aviãozinho da FAB, sustentado por terceiros. Só coisa boa, ou seja, eles estão perdendo o Brasil, na minha humilde opinião. A desconexão deles com a realidade brasileira só aumenta e isso vai ser provado em 26. E eu acredito que em 26 vai haver um rebalhamento de cartas do poder muito grande. O Senado, o Congresso, todo mundo vai ser alterado de forma relevante. E pensando nisso, o Moraes já está com uma estratégia que eu já vou falar para vocês, mas antes, presta atenção nisso aqui, ó. Prisão do Fernando Collor reforça temor de aliados do ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, até a própria Globo já entendeu que é uma estratégia. Como assim, Floriano? É uma estratégia
prender o Collor, colocar em prisão comum, para também poder fazer a mesma coisa com o ex-presidente Bolsonaro. E isso levará ele a uma vida, infelizmente, curta, já que não sei se vai ser tão longa, já que ele está com várias dificuldades. Infelizmente, eu espero realmente que ele consiga se perpetuar por muito mais tempo aqui no Brasil, mas, infelizmente, a realidade não indica esses fatores e essa estratégia do STF pode acelerar esse processo, infelizmente. Dito isso, agora todo mundo é doente, todo mundo tem problema. Defesa de Collor pede prisão domiciliar e alega tratamento para Parkinson, apneia do sono e transtorno bipolar. Obviamente que o cara é muito doente, ele não consegue fazer nada, a mão dele treme, mas para pegar 20 milhões de propina, ele estava apto. Amigos. Fredo, mas não é uma grande estratégia. É uma grande estratégia, mas ele continua sendo corrupto. E eu acho que lugar de corrupto é na prisão, e não na presidência. Ou seja, não sou contra a prisão dele, sou contra a estratégia que está vindo por trás disso. Mas a prisão de bandido a gente tem que apoiar, amigos. Desculpa se você é de esquerda, de direita, qualquer lado. Esquece. Tem que ser prisão nele. Bandido, o lugar dele é a cadeia. Simples. E agora vamos continuar aqui, que eu acho que esses comentários aqui do Onig é muito bom, tá? Presta atenção. Vou liberar o som. Escândalo de 6 bilhões de reais do INSS. Como é que o ministro da Previdência ainda continua no cargo? É uma pergunta feita em respeito aos aposentados brasileiros. Por que o presidente não convoca o Carlos Lupe ao Planalto, agradece por deixar essa bomba estourar no colo dele e o despede imediatamente? Vou te dizer por que isso não acontece. Porque o governo Lula não consegue mais repor, ou seja, colocar algum deputado com influência nesse cargo. Ele não pode perder mais influência porque ele já não tem praticamente influência nenhuma. E a partir de agora, como eu citei no vídeo mais cedo, ele é um pato manco. Um pato que não consegue governar, um presidente com a sua gestão totalmente travada e ninguém quer ficar muito perto, porque vai se contaminar. Ele não tem noção do tamanho da crise do INSS, ele não tem noção, ele está vivendo em outro planeta Terra. Simplesmente não tem noção. E isso vai ter o seu custo. E para piorar toda a situação, que eu vou falar um pouco mais do INSS, eu queria pontuar isso aqui que eu achei extremo, achei loucura completa, e a gente vai perder o Brasil para essa galera, para o PCC e o CV, se em 2026 não votar certo. A gente vai perder, vai entregar para eles. E aqui está a prova. Só presta atenção nisso aqui, presta atenção, ó. Comunicados do PCC, do Comando Vermelho, chamados salves, com a proibição de matar integrantes rivais e invadir território alheio. Nessa mensagem, os criminosos afirmaram ainda que toda guerra tem início, meio e fim, que essa aliança foi feita pelo bem comum, fortalecimento do crime. Segundo o promotor Lincoln Gaquia, do GAECO, do Ministério Público aqui de São Paulo, a trégua estava sendo negociada desde 2019 por advogados do Marcola e Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP. E também teria como finalidade combater as regras impostas pelo sistema penitenciário federal. E aí a gente lembra do que o Mota disse há pouco. Dávila, quero passar para você, porque... Entendeu? Eles estão se unindo contra o Estado brasileiro. Enquanto o Estado brasileiro está se repartindo, quando o STF está prendendo muito, pegando o rabo preso, travando tudo, eles estão se unindo e vão ganhar, porque a maior força que o governo tinha era eles se matando. Se eles não se matarem e começar a se unir, o governo vai perder espaço, vai perder o poder. É isso que vai acontecer. E agora, voltando para a crise do INSS, eu já citei isso em outros vídeos, agora eu vou mostrar um vídeo que eu acho bem interessante. Basicamente, acharam também que a gente estava sustentando gente da Venezuela. A fraude era tão estruturada que a forma de ajudar o amigo do Lula, o Maduro, era essa aqui, ó. 16 bilhões foram desviados do BPC, que iam para idosos brasileiros, para pessoas deficientes brasileiras, estava indo para Venezuela. Incrível, né? Incrível. Presta atenção. Que a apreensão estão sendo cumpridos em Boa Vista e Pacaraima. Lembrando, Pacaraima é a principal porta de entrada de quem está fugindo do regime de Nicolás Maduro. A maioria dos endereços, gente, alvo da... Regime do amigo do Lula, só para ficar bem claro. Hoje é de escritório de advocacia. Entre os suspeitos está também um delegado civil aposentado. De acordo com as informações, o grupo cooptava idosos venezuelanos, incluía esses idosos no cadastro do BPC para poder ter acesso ao benefício usando documentos falsos.
Depois, o que acontecia? Os beneficiários voltavam para a Venezuela, mas continuavam recebendo dinheiro do Brasil ilegalmente. É isso aqui que é o Brasil. E sabe qual é o projeto que estão querendo passar agora? Eles roubaram idosos, eles desviaram dinheiro pra galera da Venezuela, ficou aqui, não sei pra onde foi o dinheiro. E agora, sabe quem vai pagar essa conta? Sabe qual que é o projeto que eles querem passar? Esse aqui, ó. E aí depois eu vou dar minha opinião. Ah, você é contra ajudar os velhinhos? Calma que eu vou dar minha opinião. Presta atenção. O PSOL, partido aliado do governo, protocolou um pedido para o governo para que a população arque com os desvios bilionários. Sim, a população pague para cobrir o rombo desses desvios. Os parlamentares apresentaram um requerimento nesta quarta-feira. Eles roubaram e aí ele quer que você pague. O que vai acontecer com esse dinheiro? Esse dinheiro vai ser desviado novamente, vai ser roubado novamente, vai querer que você pague de novo. E aí você é um trouxa. Mas Floriano, os velhos já ganham pouco, você não quer ajudar eles, só são 6 bilhões, olha o orçamento. Amigo, se fosse pro velho eu nem teria problema, tá? Se fosse pro idoso, pro infeliz que está sendo roubado e mutilado pelos petistas, não teria problema. Só que esse dinheiro vai voltar pro petista. Esse que é o problema, ele vai ser roubado de novo e não vai acontecer nada, não vai acontecer nada com o irmão do Lula, não vai acontecer nada com os envolvidos, não vai acontecer nada, você entendeu isso? Nada, então eu não apoio. Ah, beleza, eu apoio pagar 10 vezes o valor, vamos pagar 10 vezes o valor, mas tem que prender todo mundo e não é prender no Brasil não, vou mandar tudo pra Bukele. Mandar tudo para El Salvador. Se for para lá, eu topo, dá até do meu dinheiro para ajudar também. Paga até mais imposto para ajudar a pagar a galera aí que tomou o golpe. Mas tem que mandar geral que participou para prisão do Bukele, porque lá eu sei que fica. Se não for assim, não topo pagar. Não topo pagar porque a gente vai pagar 100 e vai chegar a 30 para esses infelizes. Vai tudo ser desviado. Aí esse dinheiro vai ser utilizado, sabe para quê? Em 2026 para compra de voto. Para perpetuar o Brasil nessa desgraça que a gente tá. Com um governo ladrão. E se você não conseguiu entender ainda, é culpa do Bolsonaro. Olha esse gráfico aqui, tá? Quando que o Lula começou? Em 23. O gasto, o roubo saiu de 706 milhões para 2,8 bilhões, tá? Bilhões. E nem tô considerando que no meio do caminho passou ali por 1,3 bilhões. Nem tô considerando. Então se você não consegue entender isso aqui, você tem algum problema. Mas até aqui, ó, tô reforçando, já mostrei isso aqui em outro vídeo, tô reforçando. Por quê? Você precisa acordar, cara. Você precisa acordar. Enquanto o Brasil vai pro buraco, país desenvolvido continua sendo país desenvolvido. Essa que é a grande verdade. Olha só que coisa linda, ó. Lá nos Estados Unidos, FBI prende juíza dos Estados Unidos acusada de impedir detenção de imigrante. Provavelmente era tipo aquele juiz aqui do Brasil, que dá audiência de custódia, só que lá o governo não tá aceitando loucura. O cara roubou porque tá sendo solto, o cara matou porque tá sendo solto, não, então tá bom, se a senhora quer soltar, a senhora vai presa. É o que deveria acontecer aqui no Brasil. Mas a gente tem que lembrar que exemplo arrasta. Então o exemplo dos Estados Unidos vai arrastar e se tudo der certo, a gente vai mudar o futuro em 26. O Lula não tá com uma estratégia para lidar com o INSS. Tô aguardando ainda o vídeo do Nicolas batendo nisso, que eu acho que vai ser um grande ponto. Eu acho que ele não fez ainda porque ele não sabe qual que vai ser o CTA, ou seja, para onde ele vai chamar, qual que vai ser a ação que ele vai pedir. Mas temos que aguardar, porque eu espero muito que a oposição consiga se posicionar e ter uma estratégia muito melhor do que o governo, que está completamente perdido. E reforço, um pato manco antes da hora, como foi citado o deputado que eu fiz no outro vídeo. Um abraço, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e até o próximo vídeo.